Quando a gente começa a perceber que os indicadores, por exemplo, afastamentos, a rotatividade, acidentes, o próprio assédio, eles começam a aparecer bastante ali no ambiente de trabalho, a gente começa a entender que algumas outras questões estão acontecendo ali e a gente precisa começar a olhar com mais carinho para elas, para entender o que está sendo um risco psicossocial para esses trabalhadores e por isso que esses indicadores estão aumentando e o que a gente pode fazer para proteger esses trabalhadores psicossocialmente falando, né? Olá, começa agora mais um episódio do Talks, o videocast que traz as melhores histórias de RH e, claro, muito conteúdo para você. Eu sou Renata Zanata, sou jornalista e host por aqui. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos de comprimento médio, hoje estão soltos, olhos castanhos também, nariz médio, boca pequena. Hoje eu estou vestindo aqui uma malha na cor caramelo. Por cima dessa malha tem um colete jeans e calças jeans também. E estou ambientada aqui num estúdio onde na minha frente tem uma bancada. Na frente da bancada tem um letreiro luminoso escrito RH. Na minha direita tem um vaso com uma flor, com uma planta de outono. Na minha esquerda tem prateleiras com alguns objetos, livros. E atrás de mim tem quadros representando pessoas. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que vem cada vez mais sendo abordado dentro das organizações, os fatores psicossociais. Pois é. E qual que é o impacto desses fatores, tanto para a gestão de pessoas quanto para o departamento pessoal? E quem me acompanha aqui hoje para mediar esse nosso bate-papo é a também jornalista Flávia Noal. Seja muito bem-vinda de volta ao Talks, Flá. Muito obrigada, Rê. É uma satisfação estar aqui sempre, mas especialmente hoje para falar sobre esse assunto tão importante e que vem ganhando tanta relevância no universo corporativo nos últimos anos e agora especialmente com a inclusão dos fatores de riscos psicossociais na NR1. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, na altura logo abaixo dos ombros, olhos pequenos e castanhos, nariz grande, boca média e sorriso largo. Hoje estou vestida com uma blusa na cor preta e com um casaco que eu vou até aqui olhar as cores, porque eu mesma não me lembro. Ele tem vários tons, então tem um tom nude, um tom rosado, tem também um tom preto, desenhado. Vou fazer uma menção aqui como a calçada de Copacabana, enfim, tem umas ondas. Eu tô com essa roupa hoje, para quem também não consegue nos ver. Nem parece que foi para o Rio, né? Recentemente. Voltei no clima do Rio de Janeiro, pura brasilidade. E quem nos acompanha aqui também hoje, marcando presença aí no nosso bate-papo, é a mestre em psicologia, especialista em fatores psicossociais do trabalho, a Patrícia Quinelato. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Falar de um assunto que hoje está tão em alta, mas que sempre esteve presente nos nossos ambientes, no nosso dia a dia, e o quanto é importante a gente começar a olhar para ele com mais carinho. Eu sou uma mulher branca, cabelos escuros, um pouco abaixo do ombro, também estão soltos. Eu tenho olhos, boca e nariz pequenos, eu sou uma mulher de estatura baixa. E estou vestindo uma blusa de tricô cor-de-rosa e por baixo eu tenho uma camisa branca que aparece uns detalhezinhos dela. E a gente não para por aí, porque a gente vai se conectar também com o Rafa do RH, que é palestrante e mentor em carreira, negócios e gestão de pessoas. Bem-vindo, Rafa. Obrigado, Renata. Oi, Flávia. Oi, Patrícia. Feliz também de estar aqui para compartilhar de um tema tão importante como a Patrícia e a Flávia disseram, que é as questões psicossociais no ambiente de trabalho. Me apresentar aqui, minha audiodescrição. Também sou uma pessoa branca, cabelos castanhos curtos, barbas curtas, bem rente ao rosto, olhos apertadinhos, casa japonês, tô usando acessórios, mas não aparece que eu tô com um fone estilo Galvão Bueno, talvez, na cor branca. Camisa social azul bebê, na cor da marca.
Tô aqui em casa, então tô de bermuda também azul escuro, chinela havaianas. Oh, coisa boa. Não aparece, mas... E aqui atrás de mim, né, como eu tô em home office, eu tenho uma estante com livros, máquinas fotográficas antigas, microfones. Eu tenho uma máquina de escrever também. À minha esquerda eu tenho uma planta RAF e fundo neutro branco. Perfeito, Rafa, detalhista, hein? Eu adoro esse momento da autodescrição. Gente, pra gente começar aqui, então, de uma forma bem leve, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Em uma palavra ou numa expressão bem rápida, como é que vocês descrevem o maior desafio psicossocial que as empresas enfrentam hoje? Pode ser o que vocês mais sentem, né, nas conversas, nos atendimentos ou nas experiências de vocês. E vamos começar com a Patrícia. Uma palavra que eu defina. Isso. Como é que você descreve o maior desafio psicossocial? Comunicação. Acho que se é para definir em uma palavra, acho que a comunicação, pensando nas empresas, né, e comunicação entre colegas, comunicação entre líderes e liderados, comunicação entre os próprios diretores, gestores, líderes, né, acho que ali é um belo de um ponto de partida para a gente começar a pensar um pouquinho mais outras questões que vêm na sequência. Bem pertinente, acho que a gente vai voltar nesse ponto em seguida, inclusive. Flávia. Eu vou um pouco nessa linha, porque eu acho que no fim das contas muito vai se somar, assim, mas eu acho que um grande risco psicossocial que as pessoas enfrentam nas empresas hoje é a insegurança psicológica, de como que as pessoas se comportam, elas muitas vezes se sentem podadas nas iniciativas que elas poderiam ter, na forma como elas falam, na forma como elas devem agir. Então, eu vejo que a insegurança psicológica é um risco psicossocial bem forte, assim, ainda no mundo dos negócios, e que também é um termo que ele foi introduzido mais recentemente nesse mundo corporativo. Perfeito. Rafa. Concordo demais, acho que a gente vai voltar nesses dois temas, acho que um acaba complementando o outro, mas eu traria aqui de maneira mais prática, o objetivo é excesso de trabalho. Acho que também por falta dessa segurança psicológica, por falta dessa clareza na comunicação, acaba que na prática a gente tem esse excesso de trabalho por todos os motivos aqui já trazidos. Então acho que do todo são os três assim, que eu também enxergo como os maiores riscos hoje para as organizações, e aí depende também da estrutura dessa organização. A gente tem outros tipos, mas acho que para começar a gente está bem. Então, gente, resumindo, né, os fatores psicossociais, eles envolvem aspectos do ambiente de trabalho que podem afetar o comportamento, o desempenho e principalmente a saúde mental, né, dos trabalhadores, dos colaboradores. E entender isso já não é mais hoje um diferencial das empresas, ele é essencial que todas as empresas façam esse estudo, né, internamente. Então, agora a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais aí o nosso bate-papo. Patrícia, e para começar, né, como é que você explicaria de forma bem prática, assim, o que são os fatores psicossociais no trabalho? E por que eles precisam ser olhados tanto pelo DP, pelo departamento pessoal, quanto pela gestão de pessoas? Bom, vamos lá. Para a gente começar a entender os riscos psicossociais, a gente precisa entender o conceito, né? Assim como tu falou, são fatores que estão ali presentes no ambiente de trabalho que podem afetar a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, social, mental, né? Então, a gente precisa olhar com mais carinho para eles. Quando a gente fala de fator psicossocial, nós temos os fatores que são risco psicossocial, que é o que agora está lá na NR1, que nós precisamos identificar e gerenciar esses riscos. E nós temos os fatores de proteção psicossocial, ou seja, são os elementos no ambiente de trabalho que vão ajudar, vão apoiar, vão fortalecer os trabalhadores para desenvolver as suas tarefas ali no dia a dia de trabalho. Pensando em questão de gestão de pessoas, departamento pessoal, né? Por que a gente precisa olhar para isso, né? Vamos pensar que as empresas são as pessoas, né? Hoje a gente ainda não tem empresas, acho que não tem ninguém ali, nem que seja para ligar um botão na máquina, né? Então a gente precisa começar a olhar com mais carinho para isso, né? E quando a gente começa a perceber que os indicadores
por exemplo, afastamentos, a rotatividade, acidentes, o próprio assédio, eles começam a aparecer bastante ali no ambiente de trabalho. A gente começa a entender que algumas outras questões estão acontecendo ali e a gente precisa começar a olhar com mais carinho para elas, para entender o que está sendo um risco psicossocial para esses trabalhadores e por isso que esses indicadores estão aumentando e o que a gente pode fazer para proteger esses trabalhadores psicossocialmente falando, né? Então, existem muitos riscos psicossociais que a gente consegue eliminar, mas existem riscos que a gente não vai conseguir eliminar completamente. Alguns a gente só neutraliza, outros a gente vai administrar, né? Então, por isso que é tão importante a gente também olhar para a questão da proteção psicossocial, porque é o que vai fazer o balanço no final das contas e favorecer que o nosso ambiente de trabalho seja um ambiente de trabalho saudável, né? Porque é isso que se busca no final das contas quando se olha para as questões psicossociais no ambiente de trabalho. Se busca promover uma organização de trabalho saudável. E até pouco tempo atrás, talvez essa fosse uma preocupação muito maior da gestão de pessoas e empresas de maior porte que já tinham esse setor mais desenvolvido. Mas nos últimos anos, com o avanço dos problemas de saúde mental especificamente, é importante salientar aqui que quando a gente fala de riscos psicossociais, isso pode afetar também a saúde física, porque a saúde mental se interliga com a saúde física, né? Mas, enfim, com o avanço dos problemas de saúde mental, acabou que foram criadas leis e mecanismos para fazer com que as empresas realmente olhem para isso com interesse, ou seja, deixou de ser uma opção, passou a ser uma obrigação, e a NR1, a atualização da NR1 é o que a gente tem de mais expoente recente em relação a isso, mas a gente teve em 2022 também o burnout se tornando uma doença ocupacional, por exemplo. Então, a partir da atualização da NR1, com a inclusão dos fatores de riscos psicossociais, aí as empresas de todos os portes passam a ser obrigadas a fornecerem informações e a olharem para esse assunto internamente e a fornecerem, então, informações para o governo, porque se não fizerem isso, estão sujeitas a multa. Isso é importante que a gente diga. Então, esse é um assunto que ele ganha relevância à medida que se torna lei. Só que ele não se torna lei do nada. Vem de um contexto social de aumento dos problemas de saúde mental. A gente tem os dados mais recentes do Ministério da Previdência Social que mostram que em 2024 foram 500 mil afastamentos. Quase 500 mil de pessoas foram afastadas do trabalho por causa de problemas de saúde mental. No topo estão ansiedade e depressão. E então esses afastamentos, eles têm impacto direto na saúde do trabalhador, mas também têm impacto nas empresas e na Previdência Social. E é nesse contexto que surge, então, uma lei para tentar reduzir isso, para tentar fazer com que as empresas também olhem de uma maneira mais cuidadosa para esse aspecto da saúde, que antes a gente já tem aí ao longo das últimas décadas, evoluindo um cuidado com a parte de segurança e saúde do trabalho, e agora é um novo passo que precisa ser dado, porque são novos, são diferentes as necessidades que a gente tem hoje quando a gente fala em ambiente de trabalho, com as mudanças tecnológicas, a evolução, a chegada da inteligência artificial, tudo isso vai mudando aí o contexto social do trabalho. Não tem como se manter imparcial a tudo isso, né, Flá? Rafa, na tua percepção aí como mentor e palestrante, né, quais fatores psicossociais você percebe que mais impactam hoje as lideranças? E como que isso reverbera para o restante das equipes, né? Como é que esse comportamento dos líderes impacta as suas equipes? Muito bom. Acho que eu só queria, se possível, complementar um pouco a Flávia nos números, né? Acho que ao encontro do que a gente tem, Flávia, a gente também tem as pesquisas que mostram a nossa perda econômica, né? Então, a gente tem aí mais de 1 bilhão de perdas mundial e só com o INSS aqui no Brasil, a gente passa de 5 bilhões, né, de perda econômica. Então, acho que a chegada da NR1, a atualização dela vem muito ao encontro disso, né? Então, quando a gente olha para a DP, para a gestão de pessoas, a gente percebe também essa necessidade de intencionalizar as ações sociais, as ações de bem-estar, e sair desse campo apenas da saúde mental, né? Começar a olhar também para negócios. Então, acho que o que a gente tem de mais avançado hoje é muito ao encontro desse lugar de olhar para a sustentabilidade dos negócios também.
E aí, respondendo aqui a pergunta, Renata, acho que o ponto que a Flávia também trouxe no início, a insegurança psicológica na liderança. O que a gente observa hoje? Que a gente tem uma liderança adoecida silenciosamente, né? Por um lado, o tema ainda é um tabu dentro das organizações, e a INR01, por mais que ela tenha sido postergada para mais de 2026, né? Por ausência de diretrizes, é um avanço para a gente poder quebrar esse paradigma, né? Então, hoje a gente tem uma liderança que ela também está em excesso de trabalho, ela também está em excesso de produtividade, ela não tem a clareza da comunicação, como a Renata, como a Patrícia trouxe, da alta liderança. Então, muitas das vezes, essa liderança, ainda que ela seja média ou alta, ela está lidando constantemente com o que é imprevisível, com o que é incerto, né? A gente está olhando ali na fronteira dos negócios. Em contrapartida, é uma liderança que não tem essa barreira da comunicação para quem está abaixo, né? Então, ao mesmo tempo que ela se faz, entre muitas aspas, uma liderança forte, uma liderança não vulnerabilizada, ela está se adoecendo aos poucos. Uma liderança adoecida, a consequência disso é um time também adoecido. Então, a gente observa que, na prática, a gente tem times sem comunicação, sem acompanhamento, com excesso de trabalho. A comunicação ela é truncada porque toda hora muda o negócio, eu não consigo fazer esse filtro. Então, passa essa insegurança também para o time. E na ponta a gente tem, então, pessoas ansiosas, pessoas que chegam ali ao esgotamento por esse excesso de ansiedade, né? Então, imagina que na prática, toda hora eu mudo um projeto, mudo uma demanda, tudo é urgente, nada é urgente. Então, acho que a problemática maior está ancorada, né, na insegurança psicológica da própria liderança. E é comum o líder não perceber a sobrecarga da equipe? É comum ele não verbalizar, né? Ou ele é conivente. E às vezes ele não percebe nem a própria sobrecarga de trabalho também, né? Ele acaba, depende da liderança, né? Se a gente coloca uma liderança mulher, por exemplo, se a gente começar a trazer as interseccionalidades, uma mulher preta na liderança, ela vai verbalizar ainda menos, né? Então, muitas das vezes, ela já está no início de um burnout, mas ainda por conta desse tabu, desse estigma que existe e a estrutura propriamente do mercado, a impede de verbalizar, de comunicar e até mesmo de propor. E aí, ao encontro disso, a gente tem um movimento, né, de mulheres líderes que estão deixando seus postos de trabalho em busca de lugares que promovam pertencimento, bem-estar, que ela realmente possa ser ouvida, respeitada. Então, acho que todos os indicadores e os movimentos e até as tendências do mercado nos mostram que a gente precisa, de fato, parar o que a gente está fazendo e colocar o tema dentro de uma agenda do negócio, não apenas como uma pauta isolada. O que vocês acham? Acho que é um tema que ele é fundamental. A gente está falando aqui de saúde. Esse é um direito básico humano. A gente está falando, né, de as pessoas estarem num espaço onde elas se sintam bem durante grande parte da vida delas. Afinal, a gente se dedica ao trabalho durante várias horas do nosso dia. Para algumas pessoas, é a maior parte do dia. É o que elas mais fazem no dia. O que resta do dia é para dormir e para ficar algum tempo com a família, fazer alguma atividade de lazer, fazer um esporte, enfim, possivelmente ele ocupa a maior parte do espaço, né? O resto do tempo é quebrado entre as outras atividades. Então, é fundamental. O que é fundamental é direito básico e humano. Agora, muitas vezes, quando a gente fala do negócio, quando a gente fala de business, né? A gente tem que falar justamente dessa área mais estratégica. E aí, a gente pode dizer que saúde mental é estratégica. Porque como que a gente vai exigir produtividade de uma equipe que não está bem? De uma pessoa que isoladamente não está bem mentalmente. Como tu vai dizer? Vou trazer aqui meu exemplo, né? Sou produtora de conteúdo, passo meu dia escrevendo. Antes eu trabalhava como repórter, passava meu dia apurando e escrevendo. Como tu vai dizer para uma pessoa, olha, me entrega um texto no final do dia, se essa pessoa não consegue ter um ponto de concentração ao longo da atividade dela? E concentração depende do quê? De tu não tá ansioso, de tu não tá pensando lá no quanto a tua vida tá ruim. Então, assim, isso é o básico para tu ter uma questão de produtividade. Outro aspecto, quem não quer perder talentos, quem não quer perder principalmente os talentos da nova geração, que estão, sim, muito preocupados com a saúde mental. Tem que ter esse aspecto
muito bem cuidado dentro da própria empresa, porque, ao contrário do que muita gente gosta de categorizar para o mal, né? Dizer, hoje em dia não querem mais trabalhar. Não é bem isso. Eu acho que a nova geração quer trabalhar num ambiente bom. Isso é muito diferente, talvez, do que a gente tenha vivido até hoje. Talvez por isso seja uma quebra de paradigma, né? Então, a gente está falando aqui até mesmo de questão de dinheiro para as empresas, né? E aí a gente está falando de recolhimento de tributos mesmo, porque empresas que têm muito afastamento por questão de trabalho acaba pagando mais em termos de contribuição por causa do RATFAP, né? Essa contribuição que está associada ali aos afastamentos relacionados ao trabalho. Então, assim, existem muitos motivos para investir em saúde mental. Não é um ou outro, existem muitos e isso é estratégico para o negócio, caso ainda alguém não tenha percebido. E tem a questão dos ganhos também, né? Porque quando o trabalhador ele se sente olhado, ele se sente valorizado, ele também tende a desempenhar melhor. E não é os R$50 a mais no salário que a vizinha oferecer que ele vai largar o emprego dele aqui e vai para lá. Né? Hoje a gente vê uma troca muito grande de pessoas, né, nas empresas, porque eu não gostei daqui, daí vou lá, daí testo, daí troco. Mas, né, e essa questão do pertencimento, da valorização, se o trabalhador ele se sente pertencente àquela empresa, se sente valorizado, ele vai querer ficar lá, ele vai vestir a camisa, né? Não vai ser R$50 a mais do outro lado da rua que ele vai sair, né? Então, e a questão dos afastamentos, isso é um custo, não só custo de tributos, mas é um custo porque o trabalhador afastado, o posto de trabalho dele tá lá vazio. Uhum. Então, tu precisa repor, alguém vai ter que se sobrecarregar para dar conta de 2, né? Então, é uma série de questões que uma vai puxando ali a outra. E quando as empresas entendem que os ganhos lá na frente são muito maiores do que, às vezes, os desafios hoje de olhar para isso, as coisas elas acabam funcionando bem melhor. Eu vejo que realmente, assim, não dá para dizer que é simples, né? Porque o tema, ele é complexo. É um tema, assim, que vai realmente mexer com a cultura organizacional. Não tem como mexer nisso sem quebrar, talvez, até alguns pilares ou alterar ali algumas questões que a empresa sempre trabalhou. E, às vezes, a gente está falando de empresas que não são novas, de empresas que têm décadas se comportando de determinada maneira. E aí, agora tem que olhar de outro jeito, tem que fazer alterações, e são alterações substanciais. Mas, concordo. Rafa, como fazer isso? Por onde começar, pelo menos? Onde puxar esse fio? Eu concordo demais, Flávia. Mudar uma cultura não é da noite para o dia, né? A gente, enquanto sociedade, a gente evolui enquanto cultura. E mudar um modelo já antigo, enraizado dentro daquela cultura já construída, é muito difícil. Mas acho que um ponto de partida é olhar para esse lugar de futuro, né? Então, quando a gente entende, como você bem trouxe, a geração Z e a geração alfa, até o final da década, vai ocupar 30% dos postos de trabalho. Então, não tem como a gente não olhar para esse comportamento de consumo, para esse comportamento dessa nova geração, enquanto marca empregadora. Não é mais sobre, essa geração, ela não quer, por exemplo, né, tem essa discussão de que é uma geração que não quer nada, nem liderança, nem construir carreira, e não é bem assim. Acho que a gente tende a polarizar as coisas e entender que a geração Z é uma grande parcela da sociedade, e elas são muitas, elas são várias. Se a gente for para uma periferia, para uma favela, por exemplo, a gente vai ver, sim, pessoas jovens querendo ocupar o cargo de liderança por questões socioeconômicas que a gente ficaria aqui horas discutindo. Então, acho que trazer essa intencionalidade para o negócio, discutir a agenda de maneira séria, de maneira estratégica, entender que do jeito que está não dá mais, a gente precisa, então, compor essa agenda mais estratégica. Isso quer dizer que, na prática, um time de marketing, um time de produto, um time de tecnologia não investe bilhões em ads sem antes entender para onde está indo esse dinheiro, qual é o ROI esperado dentro daquilo, e a gente realmente faz muitos testes à vez antes de aportar aquela grana ou investir aquilo em mídia paga, em mídia orgânica, enfim. Acho que quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de bem-estar, é entender de fato como é que a gente coloca isso como indicador do negócio para que realmente a gente consiga medir, né? Se a gente não medir o ROI, entender que esse ROI
ele não é um ROI imediato, ele é um ROI de médio e longo prazo, né? Como você disse, é um tema difícil, não é um tema fácil de tratar. A própria NR01, ela foi ali, né, postergada para um ano, como a gente já conversou, muito por ausência dessas diretrizes, né? Claro que a gente aproveita outras NRs existe desde 78 e ela vem avançando assim como a sociedade avança. Mas na prática a gente precisa primeiro, acho que olhar para essa intencionalidade enquanto negócio, porque o desenvolvimento das ações, as diretrizes aplicadas, vai depender muito da especificidade de cada negócio, né? Se a gente vai para varejo, é muito diferente de falar de uma cultura de tecnologia e inovação, que também é diferente de falar de uma cultura de um mercado da saúde, por exemplo, né? Então, a gente percebe que cada mercado tem a sua especificidade. O que funciona para um, provavelmente pode ser que não funcione para o outro, né? Então, o curso disso, o desenvolvimento disso, aí tem infinitas metodologias e ferramentas para poder medir. Acho que é dar muitos passos para trás, olhar para essa intencionalidade, porque a partir dela a gente consegue construir comunicação mais clara, a gente consegue, de fato, modular um pouco os valores daquela cultura, entender para onde está indo, porque é o que a gente disse, né? A gente vai precisar mexer nos modelos, a gente vai precisar recriar o que a gente entende como modelo de mercado de trabalho que deu certo. Se até ontem a gente ainda trazia ali modelos da Revolução Industrial, em que a gente media produtividade por horas trabalhadas, hoje já não é mais assim. Hoje a tecnologia nos permite, por exemplo, entregar uma demanda em pouquíssimos minutos, né? Se a gente olhar algumas décadas atrás, a gente fazia a mesma tarefa em dias, em semanas, só que a gente não diminuiu o ritmo, né? A gente aumenta a entrega, a gente aumenta a automação dos processos, mas a gente não diminui a carga. Então, acho que é aqui que a gente tem que olhar com mais cuidado, mas enquanto negócios, né? Porque se a gente tratar de maneira isolada, como eu disse, eu percebo que as coisas vão andar muito devagar. E a gente eu não sei, eu não acredito, olhando os números, que a gente pode, ou que a gente tem esse privilégio de olhar para a pauta de uma maneira devagar. Rafa, Patrícia, a gente teve o adiamento do início da fiscalização da nova NR1, da inclusão dos fatores psicossociais no PGR, então o prazo para colocar lá é 26 de maio de 2025, mas a fiscalização por parte do Ministério do Trabalho só vai começar dali a um ano, ou seja, 26 de maio de 2026. Ou seja, as empresas têm, em tese, pelo menos, que ter no seu PGR os riscos e as medidas listados até o dia 26 de maio de 2025, mas não vão ser fiscalizadas por enquanto. Ou seja, ganharam aí um prazo para poderem aperfeiçoar esse trabalho, para melhorar esse trabalho. E como fazer isso, Patrícia? Como trazer a saúde mental aí para o centro do debate e também aperfeiçoar essa exigência que é legal? Eu acho que um primeiro ponto que vale a pena destacar é que não é apenas para NR1, né? Agora sim a gente vai ter que começar a olhar para isso por causa da norma, mas se olhar só por causa da norma, quando a gente fala de um ambiente onde as pessoas sintam-se bem, uma organização saudável, isso talvez não chegue lá. Né? Então, a gente pode aproveitar... É muito pouco para o tanto que precisa ser feito. A gente pode aproveitar isso como um momento, né, um start para que as coisas realmente comecem a acontecer. E como o Rafa comentou, os setores são diferentes, os ramos das empresas são diferentes, mas eu ainda iria um pouco mais além. Cada empresa é diferente, né? Porque cada empresa ela está num contexto diferente, numa cidade diferente, são fornecedores diferentes, clientes diferentes, pessoas ali dentro trabalhando que são diferentes, né? Nós aqui conversando, nós somos totalmente diferentes uns dos outros, nossos gostos são diferentes, nossas demandas, nossas necessidades, nossos desejos, né? E eu acho que é ali que entra um pouco da complexidade de tudo isso, que é começar a juntar todas essas variáveis, né? E começar a olhar ali um pouquinho com mais cuidado. E como fazer isso na prática, né? Como é que a gente olha para isso? Uma das reclamações, inclusive, a respeito da NR1 é que é muito subjetivo saber o que é do trabalho e o que é pessoal. Na verdade, as empresas elas já fazem isso. Elas já identificam os riscos, elas já gerenciam os riscos, só que elas não sabem dar nome para o que elas estão fazendo.
né? Basicamente é isso. Claro que existem uma série de outros riscos que não estão sendo olhados ainda, mas as empresas elas já fazem esse trabalho muito, né? Elas só precisam começar a olhar os indicadores, né? Afastamento, rotatividade, assédio, acidentes de trabalho, né? Horas extras, né? O Rafa comentou da sobrecarga de trabalho, né? Quando começa horas extras além da conta, ali está um indicativo que alguma coisa no desenho do trabalho, da tarefa, na organização da tarefa, não tá batendo, tá? Tem demanda demais pra gente de menos trabalhando, ou alguma coisa nessa conta ali não tá fechando, o que leva a uma sobrecarga em cima das pessoas e que vai gerando cada vez mais a questão do adoecimento, porque a gente é ser humano, né? A gente tem um limite. A gente vai aguentar um dia corrido, uma loucura, 2 dias dormindo lá 4 horas por noite. No terceiro dia, nosso cérebro já não tá mais batendo direito as ideias, né? A gente precisa ter um certo equilíbrio. Então, tudo bem se uma situação muito esporádica ali aconteceu e precisou uma sobrecarga a mais naquele momento, mas depois a coisa tem que voltar. Se a sobrecarga ela se mantém, e aí que começa a avaliar essa questão do quanto é um risco psicossocial, é quanto aquele elemento acontece em intensidade e por tempo, né? É forte, mas termina logo? É uma coisa, dependendo a gente aguenta, mas começa a ser muito, por muito tempo, isso vai acarretar em adoecimentos, em afastamentos dos trabalhadores, em acidentes, né? E aí a gente vê os números, né, como tu mesmo falou, né? Eles estão subindo, e eles subiram muito de 2023 para 2024, né? Se eu não me engano, foi 134% de aumento. Tipo, é muita gente sendo afastada do trabalho por mais de 15 dias em razão de transtornos mentais e comportamentais, né? Então, é um indício de que realmente o nosso ambiente de trabalho, ele tá mostrando ali que algumas coisas, elas realmente precisam ser olhadas. Então, vamos lá, vamos tentar ser prático aqui. Nós olhamos os indicadores, nós entendemos que nós temos rotatividade, nós temos afastamentos, né? Questão do assédio, já tem, né? As empresas já trabalham com um canal de assédio para ter as denúncias. Que estratégias a gente pode fazer? O que a gente pode fazer se entende que os trabalhadores estão tendo muito afastamento, né? Acho que o primeiro ponto é olhar para esses trabalhadores, é entender o que está levando eles a ter esse afastamento do trabalho. Será que é algo da liderança? Né, que comentei da comunicação, eu acho que esse é um ponto, ele perpassa todas as nossas relações, né? Será que tem relação com isso? Será que a forma como o trabalho está ali posta, que está sobrecarregando demais essas pessoas e elas daqui a pouco precisam se afastar de tempos em tempos porque o corpo ele simplesmente não aguenta? Né? O que será que está ali? Então, começar uma investigação entendendo o que está acontecendo ali com base no que já tem dentro da empresa exposto, né? Tem muita coisa que a gente busca depois, mas, né, acho que um ponto de partida bem bom é o que já está ali e entender que muitas vezes a empresa já está fazendo ações para tentar, né, organizar e gerenciar esses indicadores, né? Então, isso, quando a gente pensa lá na NR1, no PGR, já está lá, né? O indicador, né? Qual é o risco identificado, o que a empresa está fazendo para gerenciar esse risco. Pois é. Muito bom. Área Quer complementar, Rafa? Desculpa. Eu acho que só um complemento, eu acho que válido, é que a própria NR1 agora, né? A gente teve do Ministério do Trabalho e Emprego o guia mais detalhado, de fato, de como vai ser procedido isso nas empresas, né? E se a gente olhar lá, é a mesma coisa da NR17, que trata a ergonomia, que traz um ciclo PDCA, né? De fato, você conseguir aplicar ali um diagnóstico, uma avaliação, criar as ações e medir por melhoria contínua. Eu acho que essa parte mais objetiva, mais prática, tem muitas metodologias que hoje o mercado de trabalho já conhece, que são eficazes, né? Acho que o passo é um pouco mais atrás, assim, acho que é voltar para esse lugar de cultura, entender como que de fato a gente vai promover um ambiente seguro, um ambiente saudável, um ambiente que promova o bem-estar. E aí a gente volta para as pessoas, não tem como, é entender cada vez mais sobre pessoas. Acho que mais para frente a gente pode falar sobre isso, mas é entender de fato como que a gente constrói essa segurança psicológica. Acho que a metodologia, o processo em si,
acho que é a parte mais fácil, né? A parte que a gente já sabe fazer enquanto negócio. Eu só queria complementar que o ponto difícil ali é tu estar aberto a isso, né? Eu acho que as empresas estarem abertas a olhar para elas mesmas e entender que às vezes as coisas podem ser diferentes. E o legal disso tudo, enfim, é que às vezes as empresas acham que realmente é uma mudança gigantesca na cultura organizacional, mas às vezes é uma pequena mudança aqui, uma pequena ali, umas coisas assim muito simples, muitas vezes para os trabalhadores já atuam como fator de proteção psicossocial e já minimiza alguns aspectos de risco que estão ali presentes. Então, às vezes são coisas grandes, sim, mas às vezes são as coisas bem pequenininhas ali que as empresas precisam fazer, mas para tudo isso elas precisam estar abertas, né, a começar a olhar para isso com esses olhos, né, de pensar em questão de saúde, de bem-estar, de um ambiente saudável, porque o mundo hoje está aceleradíssimo, né? Então isso está cada vez mais gritante porque a gente está num ritmo que o nosso corpo ele não está acompanhando, né? Então a gente precisa começar a aprender a fazer um balanço. E muitas coisas pequenas juntas formam uma coisa grande. Acho interessante também a gente olhar para qual é esse espaço do ambiente de trabalho. Porque até poucas décadas o ambiente de trabalho era limitado ao lugar em que a pessoa ia trabalhar durante X período, né? Porém, com o avanço das redes sociais e de comunicação, o que a gente vê hoje é a expansão do ambiente de trabalho. Quem não leva trabalho para casa? Quem não trabalha em casa, né, Rafa? Quem deixa Quem o seu não trabalha em casa? Então, assim, como que a gente faz, né, para gerenciar isso também? E eu acho que aqui entra também um pouco o papel do colaborador. Rafa, fala um pouco sobre isso pra gente, também sobre, acho que esse assunto que tu levantou a bola aí, né, acho que chegou a hora da gente falar. Legal. Sobre as pessoas mesmo. A hiperconectividade é algo que também tem levado as pessoas ao adoecimento, né, se até acho que a pandemia é um marco dessa hiperconectividade, a gente inclusive se a gente analisa o gráfico, a gente percebe que tem um aumento pós-pandemia, né, então o que aconteceu ali na pandemia? Muitas empresas entraram em layoff e as pessoas que restaram nas equipes enxutas tiveram que assumir 3, 4 posições de cargos, né, dar conta de 3 demandas diferentes. E aí a gente foi se moldando nesse novo modelo de trabalho, mas a gente não voltou e a gente não olhou para esse ponto. Né? Então vem cá, você assumiu 3, 4 cadeiras, agora a gente vai redistribuir. Então a gente entendeu que as pessoas não conta, né? E acho que muito do que a Patrícia trouxe, a neurociência já nos diz, né? A gente não consegue se manter focado e produtivo por muitas horas seguidas, né? Hoje a gente consegue estar em foco, né? 4 horas por dia. Então, a gente precisa rever essas dinâmicas. Agora, o ponto das pessoas trabalhadoras, ali, das pessoas colaboradoras, eu percebo, assim, a gente está falando aqui na lupa, a gente está colocando a lupa nos empregadores, nos negócios como um todo, mas também tem aquele outro ponto, né? O quanto que a gente consegue cuidar da nossa matéria, da nossa psique, das nossas emoções. Então, acho que tem esse outro lado sem fazer um disclaimer, né? Sem transferir as responsabilizações aqui. Claro que a empresa ela tem um dever legal, né? É legal, tá na Constituição Federal, agora a NR1 vem com essa obrigatoriedade. Eu percebo que o tema ele é coletivo, essa responsabilidade, por ser coletivo, né, em entidades públicas, mas também o indivíduo como um todo. Assim, acho que é muito perigoso e acho que a gente tem que colocar muita responsabilização no que a gente fala para não parecer que a gente, de fato, está tirando a responsabilidade das empresas. Mas fato eu, enquanto indivíduo, eu também preciso cuidar de mim enquanto pessoa, né? Entender que a minha saúde física está integrada com a saúde mental, que também está integrada com a saúde social, né? A gente viu muito nas discussões no SXSW, em Austin, a saúde social como importante, como necessário, né? Para essa integração enquanto saúde. E aí, quando a gente olha para tudo isso, claro que o autoconhecimento, o autocuidado, alimentação, exercícios físicos, até mesmo interação com famílias, amigos, são importantes para a nossa saúde integral. Mas, por outro lado, como é que eu, enquanto indivíduo, enquanto pessoa colaboradora, consigo, de fato,
exercer esse autoconhecimento, exercer esse autocuidado. Às vezes, a gente está falando de um ambiente de trabalho que a pessoa tem que trabalhar 14, 15 horas por dia. Pegar metrô, pegar o ônibus, tem filho em casa esperando, coisas de casa para poder cuidar. Eu vi um dia desse uma matéria que as pessoas não sabiam nem dizer quais eram os hobbies que elas tinham, porque de fato elas não praticam hobbies. Então, aqui acho que essa linha tênue entre essa autopercepção e essa autoconsciência em relação à problemática, até colocar um parênteses aqui para dificultar um pouco mais, a estrutura que a gente se encontra em sociedade mesmo. Acho que agora a gente está começando a avançar nessa temática, mas ainda é um tabu. Se vocês olharem para dentro da casa de vocês, provavelmente ou a mãe, ou o pai, ou o tio, alguém da família ainda é muito resistente ao assunto terapia, né? E eu falo por experiência própria, aqui em casa é muito resistente minha mãe, minha irmã, e quando a gente coloca isso no ambiente de trabalho, se torna ainda mais difícil, né? Então, olhar para essa temática como uma responsabilidade coletiva e partir, sim, da ideia de que a gente passa mais de 1/3 das nossas vidas, pelo menos, no ambiente de trabalho, é dever legal das empresas olharem para a temática, pelo menos agora com essa quebra de paradigma, né? E aí acho que, olhando um pouco mais atrás do que a gente disse, né, das empresas estarem mais abertas, como a Patrícia trouxe, da gente colocar mais intencionalidade no negócio, entender que a liderança também está adoecida, é uma maneira da gente começar a trazer a temática para dentro, para a gente começar a construir esse lugar mais seguro psicologicamente, né? Então, eu, enquanto uma pessoa gay, se eu fosse uma mulher preta, periférica, trans, travesti, percebe que essas camadas, ela afasta ainda mais o lugar de propor, de criticar, de sugerir, de ser ouvida, de querer, de fato, ser respeitada, que está a falar sobre a minha ansiedade, a minha depressão, até mesmo a minha condição neuronal. Hoje a gente ainda é muito tímido dessa discussão, gostaria que tivesse mais vozes falando da neurodiversidade no ambiente de trabalho. Então, imagina uma mulher preta, periférica, bipolar no mercado de trabalho. Percebe que essas camadas são muito sensíveis, é quase que uma cebola mesmo, né? São muitas camadas. Por onde que a gente começa? Acho que começar pelo básico, né? Vamos falar sobre o assunto, vamos entender, de fato, quem são as pessoas que estão aqui com a gente hoje. Às vezes a gente está querendo criar uma ação que vai ter que envolver psicólogo, nutricionista, advogado. Claro que a gente vai ter que ter essa interdisciplina na prática, mas a gente não está perguntando para as pessoas como que você está? Você está bem? Você precisa de ajuda? Como está a sua casa? Como está a sua família? É simples, né? Como a Patrícia disse. É a liderança parar de fato de olhar para o processo. Acho que a gente tem que ter a mesma paciência que a gente tem em treinar uma IA. Hoje a gente treina a IA muitas vezes para poder chegar naquele processo automatizado que a gente espera. E a gente não se importa de dar vários comandos de jeitos diferentes até que aquela IA consiga entender o que eu quero. Só que na prática a gente olha para as pessoas, a gente ainda tem essa dificuldade, essa barreira de entender na íntegra quem é aquela pessoa que está no meu time, né? Quais são os sonhos delas, os anseios delas, os medos delas, o que impede delas conseguirem serem mais produtivas, mais criativas, delas proporem, delas criticarem, delas entenderem mais sobre o negócio que ela está trabalhando ali com a gente, não só daquela área isolada. Esse contato direto, essa comunicação direta que eu percebo que precisa ser desenvolvida na prática. E aqui tem um ponto interessante, que quando a gente fala de fatores psicossociais do trabalho, são fatores psicossociais do trabalho. As empresas, em geral, elas têm essa confusão de achar que, então eu preciso olhar para a saúde mental, eu preciso começar a pegar as pessoas, levar para academia, dar a marmita toda saudável, mandar na terapia, né? E não é isso, assim, a gente, enquanto indivíduo, a gente precisa fazer a nossa parte, porque se a gente não tá bem pessoalmente, a gente vai impactar no nosso trabalho, nos nossos colegas de equipe, vai às vezes responder meio torto para o chefe, isso vai dar um ruído ali na comunicação. Então a gente tem nossa parcela de culpa ali na situação. Mas o que a gente fala quando diz fator psicossocial do trabalho é o que cabe ao trabalho e à empresa a cuidar das pessoas. Que não é pegar as pessoas no colo, né? Eu só queria deixar isso bem claro, porque as empresas, em geral, elas se assustam quando se fala de bem-estar, se fala de saúde mental, justamente porque elas acham que elas precisam sair fazendo tudo para as pessoas. E não, a gente tem que fazer a nossa parte, mas a empresa tem que dar condições de trabalho para que a gente consiga desenvolver as nossas tarefas ali durante a nossa jornada do dia da melhor forma possível.
né? Então, a empresa também tem a parte dela e nós temos a nossa. E aqui também, eu acho que entra, vou retomar o que eu falei lá no início, um fator importante que as empresas podem dar para os seus colaboradores é segurança psicológica, podem ofertar ali um ambiente de segurança psicológica em que eles se sentem aptos a serem eles mesmos e independente de serem uma mulher negra da periferia bipolar ou de ser um homem branco com todos os privilégios héteros que tem, que eles se sintam capazes de chegar para a sua liderança e dizer: oi, estou esgotado, eu preciso tirar uma folga, porque senão eu vou precisar de um afastamento daqui a pouco. Então, eu acho que é preciso colocar também isso na mesa, né? De que as empresas, elas precisam oferecer esse ambiente para que as pessoas possam se sentir seguras para dizer aquilo que elas precisam. Pois é. Perfeito. E a área de SST, aí, a saúde e segurança do trabalho, né, ela é realmente muito importante dentro das organizações. A atualização da NR1 e outras normas, enfim, exigem processos cada vez mais ágeis e seguros, né? E para isso existe o Flow, que é o sistema da Metadados, que ajuda o RH nessa gestão. Olha só. E aí, RH, todo mês é um sufoco para fechar a folha? Então, para tudo. Tá na hora de você conhecer o Flow, o sistema Metadados que faz a sua rotina de DP fluir. Com o Flow, você tem funcionalidades que agilizam a rotina do departamento pessoal. Você consegue, por exemplo, fechar a folha de pagamento em 10 minutos. Calcule as médias de férias por período aquisitivo. Aplique reajustes de salário futuros sem interferir nos cálculos atuais. Receba avisos na tela do usuário quando houver cálculos inconsistentes ou descumprimento de obrigações legais. Realize simulações de rescisões e férias. Gere relatórios que comparam encargos para evitar multas no e-social. Tenha mais praticidade com navegação em várias telas ao mesmo tempo. E tem mais, você recebe relatórios, incluindo os exigidos pelo Ministério do Trabalho em caso de fiscalização. Você controla prazos de treinamentos obrigatórios na área de saúde e segurança do trabalho. Administra os planos de saúde por valor fixo, faixa etária ou tempo de empresa. Automatiza o cálculo de benefícios, como o Vale Transporte, baseado no registro de ponto. O Flow é mais segurança e eficiência para o seu DP. Flow é a escolha certa para um RH mais leve e fluido. E aí, quer saber mais? Então acesse lá metadados.com.br e solicite aí a sua demonstração. A gente vai deixar também o link aqui na descrição do vídeo. Bom, e retomando aqui então o nosso bate-papo, vou entrar num ponto um pouco polêmico talvez, sobre a autonomia. Ela pode representar aí um fator de risco ou ela é benéfica para as empresas e para os times? Depende. Depende como ele está acontecendo no ambiente de trabalho, porque o fator psicossocial é autonomia, vamos imaginar assim. Ele pode ser risco ou ele pode ser proteção. Quando a gente fala em autonomia, muitas vezes as empresas ficam meio assim, porque imaginam que o trabalhador vai chegar na hora que ele quer, vai fazer o que ele quer, quando dá vontade, do jeito que quer. E não é assim que funciona, né? A gente está indo para a empresa para a gente trabalhar. Então, a gente tem horas, a gente tem regras, a gente tem, né, uma série de processos ali que a gente precisa cumprir. E o que seria autonomia nesse meio de tudo, né? Autonomia, às vezes, no ambiente onde tu tem segurança psicológica, tu não tá lá muito bem do estômago, tu conseguir chegar pro teu chefe e dizer, né, tô precisando correr mais no banheiro hoje porque eu realmente não tô legal, mas, né, logo melhora. Isso é ter autonomia. Num ambiente extremamente controlador, tu não vai chegar pro teu chefe e falar isso, tu não vai explicar que, ok, pode ser que tu me veja mais vezes aí indo no banheiro, mas, né, tipo, é só porque eu realmente não tô legal, mas é passageiro, sabe? Essas pequenas coisinhas ali que o trabalhador, ele sente que ele tem uma certa liberdade. Eu tenho aqui uma lista de tarefas,
Minha autonomia é poder decidir o que eu vou fazer agora. Eu tenho que cumprir tudo, mas eu tenho autonomia para dizer se eu vou fazer a tarefa A ou a B primeiro, né? É coisinhas pequenininhas. É a flor que as pessoas trazem na mesa de trabalho, né? Que a gente falou antes sobre pertencimento, né? Quando tu chega numa empresa e tu vê todo o ambiente de trabalho, que todas as mesas são iguais, os computadores iguais, equipamentos iguais, as cadeiras iguais, é uma empresa que qualquer um trabalha lá, porque não tem personalidade. Agora tu chega numa empresa e tu vê que não tem um bonequinho lá do Star Wars, no outro tem uma plantinha, daí o outro tem a foto com a família, com o cachorro. É diferente, né? A segurança psicológica numa empresa, ela também começa por esses pontos, né? Que vem, muitas vezes, de uma liberdade que a gestão dá para os trabalhadores, mas é uma liberdade controlada ali, mas que permita certa autonomia ali para que eles também sintam que eles façam parte, né? Então, acho que é um ponto um pouco polêmico, assim, porque as pessoas têm uma ideia de autonomia, né? Pode fazer o que quiser, mas se a gente olhar por esse lado, ele pode ser um fator de proteção psicossocial, enquanto num ambiente extremamente controlador, que tu vai no banheiro desesperado para fazer o mais rápido possível, porque tem alguém olhando lá se tu tá demorando mais que 1 minuto, esse aí não é um ambiente que a autonomia funciona como proteção, ela tá muito mais para um lado de risco psicossocial. A falta de autonomia é um risco psicossocial. E aí isso causa lá depois os indicadores que a gente já comentou, né? Vai aumentando afastamento, né? A rotatividade, vai implicando em outras coisas, né? Na depressão, na ansiedade, no burnout, então... E é interessante a gente olhar, desculpem, até porque tem alguns aspectos que são fatores de risco psicossocial, que eles são necessidades da empresa, como a própria jornada noturna. A gente sabe que o ser humano, como padrão, é feito para dormir à noite, até tem ali as relações, né, com o ciclo, o anoitecimento, amanhecimento, com o anoitecer e o amanhecer, mas, enfim, algumas empresas têm que trabalhar naquele turno para dar conta das suas entregas, e esse é um fator de risco. Então, assim, existem diversos aspectos a serem considerados. E existem outros que podem ser trabalhados, que podem ser revistos. E se tu tem um ambiente extremamente controlador, não precisa mudar do dia para a noite, até porque isso possivelmente passa por uma gestão ali de médio escalão, que também é extremamente controladora, e isso vai ter que ser alterado ao longo do tempo, né? Tu não vai conseguir mudar o padrão de comportamento de todos ao mesmo tempo. Mas pequenos passos se tornam grandes ações. Concordo. Acho que até olhando para negócios, né, dentro do que vocês trouxeram de autonomia, de olhar talvez por departamento, né, os mais ofensores para os menos ofensores, acho que a gente está falando também de inovação, de criatividade, né, a gente fala muito dessa cultura da inovação, mas na prática a gente tem uma pseudo-inovação, né, então se ainda existe essa infantilização das relações no trabalho, né, em que aí eu preciso microgerenciar ou ultragerenciar essa demanda, que na verdade a pessoa ela poderia gerenciar sozinha, né, dependendo ali da senioridade. Claro que quando a gente fala de júnior, talvez de um pleno início ali, pleno 1, ainda precisa desse acompanhamento, desse treinamento, desse direcionamento. Mas a gente tem visto, né, pessoas seniores, pessoas especialistas sendo microgerenciadas por uma série de questões psicossociais, sejam ali de segurança psicológica, não saber delegar, através de uma cultura capital, enfim, acho que os motivos são vários. E aí acho que a gente volta de novo lá para o início, né? Qual é a intencionalidade do negócio? Se até aqui a gente estava fazendo ainda a cultura do comando e controle, o excesso de trabalho, a infantilização das relações, de fato a gente vai precisar olhar para esses novos modelos, né, nos negócios. Perfeito. Gente, e o nosso episódio está chegando ao fim. A gente teria muito desdobre aqui, né? Teria de fazer uma segunda edição desse episódio, uma terceira, enfim. Mas a gente está chegando ao final deste. E antes de encerrar, eu vou pedir para vocês compartilharem aqui com quem está nos acompanhando dicas. Pode ser dica de livro, de filme, já é aqui uma tradição do nosso videocast aqui do Talks, que venha contribuir aí com o assunto de hoje. Começa? Por favor. Bom, eu trouxe aqui um livro que ele é Fatores de Risco, Proteção Psicossocial e Trabalho. Aqui.
Ele é escrito pelo Dr. José Carlos Zanelli e a doutora Lília Aparecida Canã. Ele é um livro que ele tem gratuito na internet para baixar no Instituto Zanelli, né? Então, no site do Instituto Zanelli tem os livros gratuitos esse livro para baixar, e ele é uma base teórica, mas é uma teoria gostosa de se ler, é uma teoria leve de se ler, sobre fatores psicossociais, né? Então, acho que para quem quer aprofundar um pouco mais no assunto, entender o que é risco, quando, na verdade, é risco e quando é proteção, né? Porque o mesmo fator, ele pode mudar. Então, acho que é um belo de um começo. E tem um documentário que, enfim, acho bem interessante também para pensar sobre isso, que é Indústria Americana. Ele tem na Netflix, se eu não me engano. E ele é de uma empresa chinesa que comprou uma empresa que estava fechada nos Estados Unidos e quis implantar a cultura chinesa lá nos Estados Unidos. E aí é uma série de conflitos culturais, né, choques culturais que acontecem. Mas é interessante para perceber os fatores de risco psicossociais que emergem naquele ambiente e o como as pessoas percebem diferente, porque o que é risco para um americano não é risco para um chinês, né? Porque vai da nossa cultura, vai, né, da forma como a gente foi criado. Então, é interessante também para entender que não é o mesmo fator, ele pode ser risco para mim, pode não ser risco para vocês, né? Então, a gente precisa também olhar para isso, por isso que é subjetivo, né? E por isso que a gente precisa entender o que é do trabalho, né? Ou seja, que abarca de uma certa forma a empresa como um todo e não uma pessoa ou outra específica. Perfeito. Rafa. Muito bom. Depois eu vou até procurar o documentário. Obrigado. Bom, acho que eu vou indicar 2 livros assim, que fazem... vai na contramão dos riscos, mas é uma maneira de repensar os modelos que a gente está hoje. Acho que o clássico do essencialismo de Greg, acho que a maioria que já deve ter visto, ouvido ou lido, que nos traz, de fato, perspectivas de mudança de comportamento em casa, no trabalho. Acho que quando a gente olha para essa sociedade do contato, quando a gente olha para essa sociedade do excesso, quando a gente olha para as relações do trabalho, a gente precisa repensar esses modelos, né? Eu acho que eu falei muito sobre isso aqui hoje, e o essencialismo, ele traz esse lugar de a gente repensar o que de fato é importante naquilo que eu estou fazendo, né? Acho que a provocação de você entender que muito do que você faz hoje, você mais está ocupada do que de fato produtiva, é importante a gente aprender a cuidar da nossa e gerir a nossa carreira e não esperar só a empresa também, né? Então, como é que eu me posiciono em relação a essa mudança também? Então, acho que o essencialismo, ele traz esse lugar mais prático, mais pragmático, para poder colocar realmente ali. E da Grazi Mendes, Ancestrais do Futuro, não sei se vocês conhecem, mas ela traz um recorte muito interessante de cultura, de construção de times diversos, de times inclusivos, e de criar essa segurança psicológica em times diversos. Então, acho que na prática, para quem está na cadeira de RH, para quem está na cadeira de liderança, para pessoas lideradas, para elas também desenvolverem esse lugar de escutativa, esse lugar de empatia, esse lugar de autoconhecimento, que inclusive são habilidades do futuro, né, até 2030, é um excelente livro prático, assim. Então, acho que fica válida aqui a recomendação. Ótimo, Rafa. Flá. Bom, minha dica também já é uma tradição aqui no Talks, que é metadados.com.br. A gente está produzindo muito material a respeito de saúde, fatores de riscos psicossocial, mas também a gente está produzindo muito material sobre saúde mental e o papel do RH, o papel dos líderes, o papel das empresas nesse processo. Então, lá no nosso blog, na biblioteca do RH, vocês vão encontrar desde checklist para os fatores de riscos psicossociais, guia para cumprir a NR1, live, aulão que a gente vai ter aí ao longo dos próximos meses, até entrevistas a respeito desse assunto. Então, é um assunto que a gente tem tratado com a devida importância que ele tem ganhado, e por isso temos repercutido muito, e tem muito assunto lá para vocês conferirem. Tem também artigos sobre burnout, enfim, é um tema que a gente tem realmente colocado bastante atenção, e por isso lá vocês vão encontrar muitas informações para aprofundar essa conversa que a gente teve hoje. Perfeito. Patrícia, Rafa, Flá, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje, a participação. Acho que o nosso bate-papo foi extremamente rico. E como eu falei, daria para a gente seguir aqui
horas a fio, né? Sem dúvidas. E claro, você que nos acompanhou, a gente quer saber também a sua opinião. Quais são os fatores psicossociais que mais impactam aí na rotina das empresas? Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, ativa as notificações, aproveita e deixa aí nos comentários também a sua sugestão de tema para os próximos episódios. Nos vemos num próximo Talks. Até lá!